Olá, pessoal. Sou Luciana Porto, sou enfermeira do Hospital da Restauração, trabalho no centro cirúrgico. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa primeira webinar de centro cirúrgico do Hospital da Restauração, com o tema Cuidados com o uso da placa dispersiva da eletrocirurgia. Para a gente iniciar, eu pontuei alguns objetivos, tá? E a gente vai precisar conhecer a história e os princípios da eletrocirurgia, mostrar os tipos de placas dispersivas utilizadas e compreender os cuidados relacionados ao uso da placa dispersiva e seu posicionamento. Para a gente entender um pouquinho da eletrocirurgia, a gente vai retomar um pouquinho a história dela. Lá na Idade Média, para o estancamento, para a hemostasia do sangue nos procedimentos cirúrgicos, os cirurgiões eles utilizavam ou ferro em brasa ou óleo fervente. Essas duas modalidades traziam consigo os riscos de infecção. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, com essa evolução de cirurgias, de procedimentos anestésicos, de asepsias cirúrgicas, a evolução da hemostasia também veio atrelado a essas evoluções. O século XX, ele foi o padrão ouro na cirurgia, com a invenção de equipamentos de eletrocirurgia capazes de causar uma hemostasia no paciente. Retomando um pouquinho, em 1920, um inventor físico americano, Dr. William Bovie, ele foi um criador do primeiro equipamento de eletrocirurgia. Esse foi o primeiro equipamento de eletrocirurgia criado por Bovie, tá? Em 1920, e em 1926, Cushing, cirurgião oncológico, solicitou a Bovie para colocar em procedimento cirúrgico o seu primeiro equipamento de eletrocirurgia. E assim foi feito. Foi utilizado em 1926 para uma ressecção de um tumor cerebral. Tiveram várias evoluções e aqui é um dos equipamentos um pouco mais evoluído que levou o nome do grande criador, do grande inventor do bisturi elétrico. Nessa época, esse equipamento de cirurgia, ele trabalhava com uma radiofrequência, percorria no corpo do paciente uma radiofrequência e acreditava-se que essa radiofrequência, que essa corrente de radiofrequência sairia do corpo do paciente para o solo. Porém, nem sempre isso acontecia. Trazendo um pouquinho da história da eletrocirurgia para o Brasil, nós temos como uma pessoa que trouxe um equipamento de eletrocirurgia, foi Mário Kroff. Ele, um cirurgião também oncológico, trabalhava com tumores malignos de mama, tá? Ele foi em 1924, ele partiu em missão para a Europa e ele conheceu o equipamento, a tecnologia da eletrocirurgia, tá? E ele ficou encantado com essa nova tecnologia e quis trazer para o Brasil esse uso, esse equipamento. E então, em 1930, Mário Kroff, ele ampliou no Brasil essa nova técnica com o uso do equipamento de bisturi elétrico. Esse foi o equipamento de bisturi trazido por Kroff para mostrar aos novos cirurgiões como utilizar. Em 1968, teve uma revolução nessa evolução dos bisturis elétricos, né? Então, se a gente perceber, nós temos o de radiofrequência, utilizado naquela época, na década de 1920 e 1930, por Bovie e por Mário Kroff.
Posteriormente, tivemos um bisturi mais evoluído. Hoje em dia, nós temos esse que é o muito atual no nosso centro cirúrgico, e temos esse um pouco mais evoluído, que é na tecla touch, que escolhemos a frequência de corte e coagulação na própria tela. Tá? Então, essa evolução dos bisturis elétricos, ela trouxe também esse conhecimento e a necessidade de se criar a placa dispersiva para que essa energia que entrasse no corpo do paciente, ela tivesse como dispersar sem causar lesões por queimaduras, já que é uma corrente elétrica percorrendo o corpo do paciente. Para a gente entender um pouquinho de eletrocirurgia, a gente vai definir a eletrocirurgia como a utilização da corrente elétrica transformada em calor para realizar os efeitos clínicos desejados. Efeitos esses de corte e coagulação. Então, a gente tem a eletrocirurgia como a corrente elétrica que se transforma em calor e realiza o efeito clínico. Na eletrocirurgia, nós temos duas grandes nomenclaturas: densidade e resistência. A densidade, a gente define como a quantidade de eletricidade que flui através de uma área do tecido. É aquela quantidade de eletricidade acionada lá num eletrodo ativo que ela vai fluir no nosso corpo. E a resistência é o calor produzido quando a corrente elétrica encontra-se com o tecido. Por isso que é recomendado a colocação da placa dispersiva nos tecidos menos resistentes, porque o calor a ser produzido vai ser menor. A gente retoma um pouquinho lá na frente esses conceitos, tá? O fluxo do princípio da eletrocirurgia é basicamente esse aqui. Nós temos o equipamento de bisturi elétrico, que é o nosso gerador de corrente elétrica, está lá, ligado na tomada. Quando o cirurgião ele ativa o eletrodo ativo, quando ele aciona, na verdade, o eletrodo ativo, no efeito desejado que ele quer, sai uma corrente elétrica do equipamento de bisturi, atinge o tecido-alvo. Ao atingir o tecido-alvo, essa eletricidade, pelos princípios da física, é transformada em calor, e que faz o efeito desejado pelo cirurgião, seja ele corte ou coagulação. Toda essa energia que entrou no paciente, ela precisa sair, e ela sai pela placa de bisturi, retornando para o gerador da energia. É isso aqui que nós temos numa sala de cirurgia. Nós temos o nosso gerador de energia, o bisturi elétrico ligado na tomada, nós temos o cirurgião com o eletrodo ativo, ele aciona, sai a corrente elétrica, atinge o tecido-alvo, transforma-se em calor, e essa corrente elétrica ela precisa dispersar e retornar ao gerador. Ela se dispersa pela placa de retorno. Dentro da modalidade da eletrocirurgia, nós temos dois sistemas, o sistema monopolar e o sistema bipolar. O sistema monopolar, ele trabalha juntamente o eletrodo ativo com o eletrodo dispersivo. Atualmente, os nossos bisturis elétricos, para o uso do sistema monopolar, que precisa do eletrodo dispersivo, caso o eletrodo dispersivo não esteja conectado, não esteja aderido ao paciente, quando o cirurgião aciona o eletrodo ativo, emite-se um efeito sonoro diferente do normal, alertando a equipe que o eletrodo dispersivo não está conectado corretamente ao paciente, não está aderido corretamente ao paciente. E nós temos o sistema bipolar, onde os eletrodos ativo e dispersivo eles são idênticos. Esse sistema bipolar, que é a nossa caneta bipolar, ela é em forma de pinça. Existe aqui a corrente elétrica, ela passa exatamente entre um lado e outro da pinça, certo? Então, não há necessidade do eletrodo dispersivo, porque o eletrodo dispersivo
é um lado e o eletrodo ativo é o outro lado. Essa diferença aqui é de 1 a 3 milímetros. Então, a corrente elétrica que percorre é bem localmente, é naquele local onde o sistema bipolar está sendo utilizado. As placas de bisturi, ou as placas dispersivas, elas existem nesses modelos. Tá? Essa placa dispersiva ela pode ser chamada tanto de eletrodo neutro, quanto de placa de retorno, quanto de placa de bisturi. Certo? Nós temos as placas dispersivas rígidas, que são aquelas feitas de metal, que é um material condutor, permanente, até que se desgaste, na verdade, o cabo, não a placa, e reutilizadas. Essas placas reutilizadas, placas de metal, que nós chamamos no nosso dia a dia, existem controvérsias quanto ao uso do gel. Tá? Vai depender muito do POP institucional, certo? E do manual que o hospital adquiriu o equipamento. Tá? Quando você adquire o equipamento, dentro do manual, ele diz qual a indicação, ele orienta quanto o uso do gel ou não nas placas reutilizadas. Quais são os cuidados se você usa o gel nesse tipo de placa? O cuidado é que sempre, ao utilizar, terminou o procedimento, você retire todo o gel dessa placa, para que não forme um biofilme de gel, que com o tempo vai aderindo àquela placa e vai formando uma película de gel ali. E aí, essa película formada, ela vai impedir, ela vai ser um obstáculo dessa aderência da placa com o tecido do paciente, com o corpo do paciente. E nós temos as placas descartáveis, que elas são flexíveis, adesivas e de uso único. A orientação dessa placa é que ela seja colocada longitudinalmente no paciente, tá? Ela tem que ser aderida sempre assim, nunca circular, porque a energia, ela precisa dispersar. E quando você forma uma circunferência, você faz com que o calor, ele fique sempre nessa região, podendo causar uma lesão de queimaduras no paciente, tá? Quando o paciente, ele vai para um procedimento cirúrgico, né, numa eletiva, numa cirurgia eletiva, certo? A gente tem uma visita pré-anestésica que é feita nos andares de onde o paciente vem, lá no Hospital da Restauração, que é o início da nossa sistematização da assistência perioperatória, a nossa SAEP, certo? Que dentro dessa ficha, lá no finalzinho, nós temos as orientações e cuidados pré-operatórios. Dentro dessas orientações e cuidados pré-operatórios, nós temos aqui a retirada dos adornos, tá? Então, antes do paciente passar por essa porta, é interessante que seja orientado a retirada dos adornos do paciente. Quais são os adornos que é necessário que se retire dos pacientes para um procedimento cirúrgico? Brincos, piercings, anéis, lentes de contato, peças íntimas, cabelos sintéticos, cílios postiços, fraldas descartáveis, absorventes internos e externos. Esses são alguns adornos que precisam ser retirados do paciente antes que eles entrem dentro do centro cirúrgico, certo? Todos esses adornos aqui possuem na sua composição materiais condutores de eletricidade. Por isso, a importância de serem retirados antes do procedimento cirúrgico. O paciente chegou dentro do centro cirúrgico, retirou todos esses adornos, vamos para a sala de cirurgia. É aí onde a gente começa os nossos cuidados com a placa. O paciente entrou na sala, foi posicionado. Fazemos uma segunda checagem da retirada dos adornos,
certo? Infelizmente, nós temos ainda muitas falhas com esses adornos, a gente tem muitos pacientes que chegam dentro da sala de cirurgia com adornos, né? Então, fazemos essa segunda checagem, retiramos os adornos de excesso do paciente e vamos colocar a placa do paciente. Lembramos que as placas dos pacientes devem ser colocadas pós-posicionamento cirúrgico, certo? Então, paciente foi entubado, paciente foi sondado, paciente foi posicionado, hora de colocar a placa cirúrgica. Quais são os cuidados na colocação dessas placas de cirurgia? Vamos observar primeiro alguns itens que o paciente pode ter no seu corpo. Por exemplo, tatuagens. Tatuagens, a composição dela, da sua tinta, ela contém material metálico. Então, por conter material metálico, corantes metálicos na sua composição, evita-se o uso do bisturi da placa, evita-se o uso de colocação da placa dispersiva em cima de tatuagens. Pacientes com a quantidade de tecido adiposo e proeminências ósseas, evita-se colocar a placa dispersiva em tecido adiposo e proeminência óssea, exatamente por esses dois tecidos serem tecidos de alta resistência. Quando você tem uma alta resistência, você tem uma produção maior de calor para que essa energia seja dispersada. Então, a gente evita colocar. Evita-se colocar placa dispersiva em cima de cicatrizes, porque a placa dispersiva, ela não vai ficar bem aderida, porque nós temos ali uma cicatriz que ela pode ser um pouco elevada e causar pouca aderência. Precisamos ter uma certa quantidade aderida no nosso corpo, para que a eletricidade ela não queira encontrar um caminho alternativo de saída, já que essa placa aqui não vai estar bem aderida. Assim como os pelos. Se o paciente ele tem muito pelo, orienta-se a tricotomia, para que essa aderência ela seja completa na pele do paciente, que o pelo não seja um obstáculo, que a energia quente, que a eletricidade que percorra o seu corpo, ele não encontre esse obstáculo e queira encontrar caminhos alternativos para dispersar a energia, já que o pelo está atrapalhando essa conexão da energia que está entrando com a placa dispersiva de condução no paciente. Pacientes com placas de metal, ele pode sim fazer procedimento cirúrgico, porém, evita-se colocar a placa dispersiva no local que o paciente tem placa metálica. Algumas outras práticas recomendadas nos cuidados com a placa dispersiva é o uso da placa próximo ao sítio cirúrgico. Por quê? Por conta da densidade, da quantidade de energia que vai fluir no seu corpo. Quando você tem um procedimento cirúrgico de braço e você põe a placa dispersiva na panturrilha, quando é acionado o eletrodo ativo, vai percorrer do corpo, da área do ombro até a panturrilha, uma quantidade de eletricidade. Então, esse percurso, ombro-panturrilha, nesse percurso, a energia, a eletricidade, ela pode encontrar um caminho alternativo e ocorrer as queimaduras. Que caminhos alternativos são esses? Eletrodos de monitorização, oximetria de pulso, eletrodos de encefalogramas, de neuronavegação. Então, tudo isso são caminhos alternativos. Dedos do paciente que está em contato com a mesa cirúrgica, paciente que está em contato com plástico, se a mesa foi envolvida com plástico e não foi bem coberta com tecido. Então, tudo isso são caminhos alternativos que a energia, que a eletricidade que está percorrendo o nosso corpo e tentando encontrar nele o eletrodo, a placa de retorno, o eletrodo dispersivo,
ela pode ser encontrada. Então, quanto mais próximo, menos a eletricidade ela vai percorrer o seu corpo. Então, cirurgia de braço, põe em flanco, põe em coxa. Cirurgia abdominal, coloca a placa na coxa. Quanto mais próximo, melhor, desde que essa placa ela não sofra alterações no decorrer do procedimento. Não tem alterações de cair líquido nela, de cair soro, de ser molhada com alguma coisa, principalmente com sangue durante o procedimento. Então, a gente observa isso e põe a placa num local mais próximo ao sítio cirúrgico, tá? A escolha deverá ser feita em tecidos de menor resistência, a gente já falou anteriormente que tecidos de alta resistência, ela faz uma produção maior de calor, então são tecidos de alta resistência, proeminência óssea e tecido adiposo, tecidos de menor resistência, músculos. Desencorajar o uso de esparadrapo para fixar a placa ao corpo do paciente. Quando a placa ela não está ficando numa aderência boa na pele do paciente, por a pele do paciente estar com sujidade ou está muito oleosa, muitas vezes a gente vê o pessoal colocando esparadrapo. Desencoraja-se essa fixação do esparadrapo, porque quando você faz uma pressão, uma compressão desse esparadrapo na pele do paciente, a pressão ali vai estar maior e você pode ter um aumento do calor, de geração de calor na dispersão da energia, e que pode vir a causar, pode vir a ser um risco para uma lesão de queimadura. Evitar o contato pele-pele, pois aumenta o calor. O que é esse contato pele-pele? Geralmente é o braço ao longo no procedimento. Quando o paciente ele não vai ter braço afastados da mesa, afastados do tronco, precisamos fazer uma cirurgia de braço ao longo. Essa junção braço-tronco, ela precisa ter aqui nesse meio um tecido que diminua esse aumento de calor quando a eletricidade estiver passando por eles, para diminuir esse calor. A tricotomia, ela deverá ser feita caso a quantidade de pelos interfira no contato, a gente já falou anteriormente, vou voltar um item aqui que eu pulei, na necessidade de reposicionar o paciente, a placa, a depender, ela precisa ser retirada. Sendo ela retirada, ela não deve ser aproveitada. Nova placa deve ser colocada no paciente, tá? Não reaproveitar placa quando o paciente precisar de um reposicionamento cirúrgico. Orienta-se a distância do aquecedor. O aquecedor, por estar jogando ali um ar quente para manter a normotermia no paciente, se você põe ele muito próximo à placa, teremos dois grandes motivos aí. Um, vai gerar um aumento de calor ali, tá? Então, pode ser um risco para lesão. Dois, em placas de aderência, em placas descartáveis, que possuem aquele gelzinho colante, ela pode desprender, e aí vai ficar alarmando para a gente lá, por ela não estar bem aderida, o equipamento vai soltar o alarme sonoro lá de que a placa está com problema. Então, aquecedor longe de placa dispersiva. Cabelos secos, certo? Os cabelos secos, ele vem dos processos de água. A água, ela possui muitos elétrons. Então, quando você está com o cabelo molhado num procedimento cirúrgico, existe o risco de queimadura, certo? Pacientes em uso de marca-passo, é preferível utilizar o sistema bipolar, e em caso de não poder usar o sistema bipolar, a placa dispersiva ela deve ser colocada do lado oposto do marca-passo e, no mínimo, 15 centímetros de distância. Assim como prefere-se, é recomendado o uso da placa dispersiva do lado oposto do coração, para evitar que essa eletricidade fique passando do lado do coração. Conhecendo um pouquinho dos cuidados, nós temos aqui algumas localizações onde a placa dispersiva pode ser
colocada, tá? Nos tecidos musculares, se vocês observarem, que é aquele tecido de menor resistência. Nós temos os braços anteriores e posterior, nós temos os flancos. Lembrar que desse pessoal que tem uma circunferência abdominal com muito mais tecido adiposo, então esse local não é apropriado para colocar a placa nos pacientes. Nós temos a coxa anterior e posterior, e nós temos a panturrilha posterior. Anterior da perna, não, porque nós temos a proeminência óssea da tíbia que passa ali. Então, ele não é um tecido adequado para a colocação da placa dispersiva. E aí nós temos alguns acidentes causados pelo sistema monopolar, né? Então, aqui eu tenho uma queimadura pelos eletrodos de monitorização. Aqui a gente tem uma queimadura da placa de bisturi. Aqui a gente tem uma queimadura provavelmente de contato do glúteo com alguma região da mesa cirúrgica. E aqui a gente tem uma queimadura porque a placa de bisturi ela foi colocada circular no paciente. Então, lembrar que a placa de cirurgia, de dispersiva, ela não deve ser colocada circular, tá? Ela tem que ser aderida longitudinal. E quando a gente fala dos acidentes, que são vários, tá? Aqui nós temos, numa revista brasileira de anestesiologia, dois relatos de caso de queimaduras. Aqui, numa criança, a placa dispersiva ela estava colocada no pé da criança, certo? E causou essa lesão, porque o pé não é um local apropriado para a gente colocar a placa. E aqui, a lesão ocorreu após posicionamento da paciente. Ela fez um procedimento numa posição e, ao reposicionar a paciente, não foi observado que a mesma saiu do colchão e ficou em contato com a mesa. E aí, ela saiu com essas duas lesões. Quando a gente fala de cuidados com placa de cirurgia, é porque esses casos existem, tá? Não é pouco, são muitos. E aí a gente tem aqui uma breve pesquisa na internet, a gente tem aqui várias indenizações de hospitais e médicos tendo que indenizar pacientes por queimaduras durante um procedimento cirúrgico. Então, assim, essa palestra, né, foi para compartilhar um pouquinho com vocês esse conhecimento e a gente não levar para a nossa prática diária uma rotina de colocação de placa dispersiva. É necessário que a gente entenda onde nós estamos colocando a placa dispersiva com argumentos científicos dessa colocação. A placa dispersiva ela pode ser colocada por qualquer membro da equipe, certo? Desde que se tenha o conhecimento científico de onde está colocando. Volto a dizer, muitas vezes a colocação da placa dispersiva ela vem naquela mentalidade de que coloca na panturrilha, coloca na panturrilha, coloca na panturrilha que dá certo. Não. Se o paciente, por acaso, tiver uma tatuagem na panturrilha, nas duas panturrilhas, é indicado você colocar a placa de bisturi lá? Não. Então, a gente precisa fugir dessa rotina de que a panturrilha é o local ideal e a gente conhecer outros locais apropriados para a gente colocar a placa dispersiva, tá? Eu espero que eu tenha compartilhado com vocês um pouquinho disso, desse conhecimento, que vocês tenham adquirido um pouquinho desse conhecimento. Aqui são algumas referências bibliográficas utilizadas, tá certo? Muito obrigada. Deixo aqui o meu contato, caso alguém queira mandar alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei aqui na palestra, fiquem à vontade. Assim que eu ver, eu respondo. Muito obrigada. Até mais.